Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. De acordo com uma previsão feita por um Webbot, um programa criado para antecipar eventos futuros com base em dados coletados na internet na data de lançamento desse vídeo em 3 de dezembro de 2024, poderemos presenciar algo extraordinário, revelador, mas perigoso ao mesmo tempo. Teoricamente, seremos capazes não apenas de contemplar evidências de que existe sim vida inteligente em outros planetas, mas de presenciar uma guerra entre outras civilizações, o que poderia gerar consequências desastrosas para a humanidade. Afinal, nós nunca nos preparamos para algo desse tipo. Eu sei, parece algo místico, né? Fantasioso, mas o software que vislumbrou esses acontecimentos foi desenvolvido com base em dados reais e já foi capaz de acertar em outras previsões, como a eleição do presidente Donald Trump, a sua participação em programas de entrevistas, entre outras coisas. Tudo isso há mais de 2 décadas atrás, momento em que a internet era muito menor e que não existiam certos conceitos que usamos na atualidade. Nem preciso dizer que um evento como esse seria capaz de alterar praticamente todas as estruturas sociais que conhecemos. Por isso, precisamos entender melhor o assunto. Afinal, e se for verdade? O programa em questão, o Webbot, foi criado pelos programadores americanos Cliff High e George Ure em meados da década de 90. Seu propósito original era criar previsões para o mercado de ações e commodities, usando dados da recém-criada internet para construir um arcabouço de informações seguras que as pessoas poderiam usar para tomar decisões. Bom, acompanhe o seguinte exemplo. Você quer investir o seu dinheiro no agronegócio, pois sabe que é um mercado em expansão que pode render bons lucros, mas você não entende muito bem do assunto, ok? O ideal seria consultar economistas que têm conhecimento sobre a bolsa de valores, comerciantes que efetuam transações para o exterior e para o mercado interno, e produtores rurais que sabem como será a safra este ano, se renderá ou não uma boa colheita, enfim. O problema é que todo esse processo, além de ser pouco prático, também seria demorado e caro, já que cada profissional teria que se dispor a fazer uma consultoria com base nos seus conhecimentos e experiência para que você tome uma boa decisão. Sabendo disso, o que Cliff High e George Ure fizeram foi criar uma forma para que todos esses dados pudessem ser compilados por um computador conectado à internet, usando a própria rede global como fonte de dados, que iriam fornecer informações suficientes para compor a sua escolha. O serviço, claro, era pago, mas bem mais em conta se comparado à contratação de uma equipe de consultores especialistas. Além disso, ele poderia gerar um conteúdo bastante seguro, já que, mesmo naquela época, havia muita informação disponível para ser acessada. O Webbot era capaz de consultar sites, blogs, fóruns, além de portais de divulgação de notícias e artigos científicos que provavelmente seriam as fontes mais confiáveis. O problema é que, em determinado momento, a usabilidade do software foi expandida e as pessoas passaram a consultar outras coisas além de dados para tomar uma decisão de negócios. Talvez esse movimento tenha sido parecido com o que aconteceu com as inteligências artificiais generativas da atualidade. Por ter um banco de dados extremamente vasto e a capacidade de procurar e compilar informações com certa rapidez e facilidade, os serviços do Webbot passaram a ser utilizados para fins pessoais, com as pessoas fazendo perguntas subjetivas para chegar a uma opinião sobre o que o programa pensava sobre determinados assuntos. Bom, em certa altura, as perguntas se tornaram cada vez mais preditivas e as pessoas passaram a usá-lo como uma forma de prever o futuro, deduzindo o que, como ele sabia praticamente tudo sobre o presente, deveria saber também sobre o que iria acontecer em seguida. E foi assim que o software se tornou uma espécie de cartomante cibernético. E por mais que essa ideia pareça absurda, ela tem lá seus fundamentos.
Existe uma teoria, por exemplo, de que a internet, por conta da enorme concentração de pessoas conectadas a ela, adquiriu uma espécie de consciência coletiva. Nesse sentido, o WebBot seria apenas uma ferramenta de coleta de dados para acessar esse potencial, que é o pensamento coletivo da internet. Mas, além dos inúmeros dados que podem ser computados por um programa, o WebBot iria além, pois usaria a própria capacidade de clarividência inerente ao ser humano. Esta é a habilidade que supostamente permite que pessoas como Baba Vanga, Nostradamus e o oráculo dos gregos antigos façam previsões há milênios. Talvez devêssemos incluir aí o time de roteiristas dos Simpsons nessa lista, né? Com tudo isso, esse software teria adquirido uma capacidade de previsão avassaladora, sendo capaz de profetizar acontecimentos com muita precisão, inclusive para eventos que sequer poderiam ser imaginados na época. As pessoas que testaram as capacidades preditivas do WebBot disseram que ele foi capaz de prever eventos grandiosos, como os ataques do 11 de setembro em 2001, a queda do ônibus espacial Columbia em 2003, o terremoto e tsunami no Oceano Índico em 2004 e o furacão Katrina que atingiu os Estados Unidos em 2005. Eles também disseram que ele foi capaz de prever movimentos do Bitcoin, algo inerente ao mercado financeiro, o verdadeiro propósito para a sua criação. E mesmo naquilo que o programa teoricamente errou, os defensores dizem que nós ainda não fomos capazes de compreender a sua previsão. Como você deve se lembrar, muitas pessoas pensaram que o mundo iria acabar em 2012. Lembra? Por conta principalmente das previsões encontradas no antigo calendário maia. No entanto, segundo os utilizadores dos serviços do WebBot, o programa teria dito que aquele ano representaria um ponto de virada para o mundo, mas isso não necessariamente significaria o seu fim. Portanto, devemos estar vivendo sob esse novo regime, ainda que não seja possível afirmar exatamente o que isso quer dizer. Mas, em relação à possível guerra entre civilizações extraterrestres, o que exatamente o WebBot disse a respeito? Naquela época, durante a década de 90, o software teria dito que o então empresário Donald Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos, que ele iria oferecer uma entrevista a um podcast e 39 dias depois, a humanidade iria presenciar uma guerra alienígena. O mais impressionante é que, de fato, Trump foi eleito em 2016 e agora novamente em 2024. Mas ele não falou sobre entrar na política antes dos 2012, ano que, segundo o programa, seria o nosso ponto de virada. Além disso, o software teria conseguido prever esses fatos com pouquíssimos indícios, quase 2 décadas antes. Isso é impressionante. Outro ponto bastante curioso e específico é que ele afirmou que Trump seria entrevistado em um podcast comandado por Joe Rogan. Para quem não sabe, durante a década de 90, Rogan era esportista e lutador, e não era possível saber que ele se tornaria dono de um dos podcasts mais famosos da atualidade, se não o maioral. Na verdade, o termo podcast não existia antes de 2004. Então, tudo nessa história era imprevisível e improvável. E mesmo assim, aconteceu. No dia 25 de outubro de 2024, Donald Trump, eleito presidente mais uma vez, foi ao programa de Rogan. E esse já se tornou o segundo vídeo mais visto do seu canal, superando as 50 milhões de visualizações. A questão é que, de acordo com o programa, 39 dias depois desse evento, ou seja, 3 de dezembro, haveria uma grande guerra alienígena na Terra. Um evento sem precedentes para a humanidade. Ou será que não? De acordo com o ufologista Kenton DeYoung, os humanos já presenciaram alguns incidentes como esse. Um deles foi em 14 de abril de 1561, na cidade imperial livre de Nuremberg, do Sacro Império Romano, hoje Nuremberg, na Alemanha. Segundo alguns relatórios, várias testemunhas observaram objetos triangulares sobrevoando o céu, como naves que disparavam esferas que poderiam ser munições ou aeronaves menores. Em 7 de agosto de 1566, na Basileia, na Suíça, ocorreu algo parecido
quando várias esferas pretas foram vistas indo e vindo com grande velocidade na direção do Sol. Além dos movimentos rápidos, os objetos emitiam ruídos graves e secos, indicando que estavam brigando. Durante essa batalha, por assim dizer, várias esferas se desintegraram no ar, enquanto as outras desapareceram no céu de forma tão misteriosa quanto o seu aparecimento. Existem até relatos de que essas disputas interplanetárias aconteceram durante a Segunda Grande Guerra, mas foram mascaradas pelo caos que havia sido instaurado aqui pelos humanos. A questão que fica para nós agora é a seguinte: se isso realmente acontecer, se o Webbot estiver correto e nós presenciarmos um conflito alienígena na Terra, será que nós seremos envolvidos ou seremos poupados como nestes outros casos? Aliás, com tudo o que sabemos até então, com a nossa atual tecnologia e a nossa sede por conhecimento sobre o universo e os possíveis seres que nele habitam, será que nós mesmos não daríamos um jeito de nos envolver apenas para alcançar respostas e, obviamente, mais poder? Outra pergunta para refletirmos: será que esta realmente seria a melhor decisão? Considerando que esses seres estarão anos-luz à nossa frente em relação ao nosso desenvolvimento tecnológico. E se de fato tudo isso acontecer, será que as evidências não serão novamente ocultadas de nós, como provavelmente já aconteceu antes ou tem acontecido? Bem, infelizmente até agora temos mais perguntas do que respostas. Mas vamos permanecer atentos e de olho no céu, porque... e se for verdade?